Tem uma crença que circula em silêncio dentro das igrejas brasileiras. Ela não está escrita em nenhuma confissão de fé. Nenhum pastor a ensina abertamente. Mas ela age todos os dias na cabeça de milhares de empresários cristãos. A crença é essa, que Deus prefere o pobre, que quanto menos você tem, mais próximo de Deus você está, que a riqueza é suspeita, que o sucesso precisa ser justificado e que, no fundo, um cristão de verdade deveria estar sempre na faixa do suficiente, nunca além disso. Se você já sentiu isso, se já travou diante de uma oportunidade de crescer, porque uma voz interna dizia que isso não era coisa de gente de Deus, eu preciso que você fique aqui comigo hoje. Porque o que vou mostrar não é minha opinião. É o que a Bíblia diz. É o que o próprio caráter de Deus revela quando você para de ler as Escrituras com os olhos do século XVIII e começa a ler com os olhos do próprio texto. Meu nome é Anselmo. E o que vamos fazer hoje é desmontar, peça por peça, a ideia de que Deus é um Deus de escassez. O primeiro ponto que precisa ser entendido é este. Deus criou um mundo de abundância antes de criar o homem. Leia Gênesis com atenção. Antes de Adão aparecer em cena, Deus já havia preparado um jardim. Não um descampado, não um ambiente de sobrevivência mínima. Um jardim com rios, com ouro, com pedras preciosas, com árvores frutíferas de todo tipo. O texto diz que o ouro daquela terra era bom. Deus não colocou o homem num deserto e disse, se vira. Ele preparou primeiro um ambiente de provisão extraordinária e depois colocou o homem dentro dele. Isso não é detalhe, isso é revelação de caráter. O primeiro ato de Deus em relação ao ser humano foi de abundância, não de escassez. O segundo ponto é o nome que Deus usa para se revelar ao longo de toda a narrativa bíblica, El Shaddai. Esse nome aparece pela primeira vez em Gênesis 17, quando Deus se apresenta a Abraão antes de renovar a aliança com ele, El Shaddai. A maioria das traduções coloca Deus Todo-Poderoso, mas o campo semântico original da palavra Shaddai carrega a ideia de suficiência absoluta, de plenitude transbordante. Deus não se apresentou como o Deus do bastante. Ele se apresentou como o Deus do mais do que suficiente. E foi exatamente depois dessa revelação de nome que ele prometeu a Abraão uma descendência incontável e uma herança territorial que ia além de qualquer coisa que Abraão poderia ter imaginado por conta própria. Terceiro ponto, observe o padrão de Deus com os seus servos ao longo do Antigo Testamento. Abraão era extremamente rico em gado, prata e ouro. Isaque plantou naquele ano e colheu o cêntuplo porque Deus o abençoou e o homem foi próspero e continuou prosperando até se tornar muito grande. Jacó, mesmo depois de anos servindo a Labão sob condições injustas, saiu de lá com rebanhos, servos, camelos e jumentos. José foi vendido como escravo e terminou como vice-rei do Egito, administrando a maior operação de gestão de crise alimentar da antiguidade. Salomão recebeu riqueza tão extraordinária que a rainha de Sabá ficou sem fôlego ao ver. Jó perdeu tudo e Deus lhe restituiu o dobro. O padrão é consistente. Deus não abençoa seus servos com miséria. A prosperidade material, dentro de um coração alinhado, é um sinal recorrente da presença e aprovação de Deus. Agora alguém vai levantar a mão e dizer, mas Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Sim, Jesus disse isso, mas o que Jesus estava combatendo não era a riqueza, era a idolatria, era o coração que havia feito da riqueza o seu Deus. O jovem rico do Evangelho não perdeu a entrada no reino por ter dinheiro, ele perdeu porque o dinheiro tinha ele. Há uma diferença abissal entre possuir riquezas e ser possuído por elas. Jesus nunca ensinou pobreza como caminho para Deus. Jesus ensinou desapego, generosidade e primazia do reino. Essas são coisas completamente diferentes. E Paulo disse que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, não o dinheiro. O amor ao dinheiro, a obsessão, a idolatria financeira.
Paulo escreveu isso para Timóteo num contexto em que falsos mestres estavam usando a religião como fonte de lucro, explorando os crentes. O alvo de Paulo era a ganância disfarçada de piedade, não a prosperidade legítima de quem trabalha, serve e honra a Deus com os seus resultados. A grande inversão que aconteceu na história da igreja foi quando teólogos influenciados pelo pensamento grego, especialmente pela tradição platônica e neoplatônica, começaram a tratar o material como inferior ao espiritual. Platão ensinou que o mundo físico é uma sombra imperfeita do mundo das ideias, que o corpo é prisão da alma, que o desapego do material é condição para a elevação espiritual. Esse pensamento entrou pela porta dos fundos da teologia cristã através de Agostinho, que havia sido neoplatônico antes de se converter e foi se instalando no modo como a igreja entendia riqueza, trabalho e corpo. O resultado foi uma espiritualidade que suspeita do próspero e canoniza o pobre. Uma espiritualidade que nunca veio da Bíblia, veio de Platão. Deus não é grego. Deus não pensa em categorias de matéria inferior e espírito superior. O Deus da Bíblia criou a matéria e disse que era boa. O Deus da Bíblia se encarnou em carne humana. O Deus da Bíblia prometeu uma nova criação, não uma fuga da criação. O Deus da Bíblia abençoa com saúde, com filhos, com colheitas, com conquistas, com cidades construídas, com negócios prosperados. A bênção bíblica é sempre integral, nunca apenas espiritual, enquanto o físico apodrece. Então, por que essa crença ainda existe? Por que tantos cristãos ainda carregam essa culpa quando crescem? Por que o empresário que fatura bem ainda sente que precisa se desculpar dentro da sua própria fé? Porque essa crença foi instalada ao longo de séculos de tradição religiosa que misturou filosofia grega com texto bíblico. Porque ela foi reforçada por movimentos que, com boas intenções, mas teologia equivocada, romantizaram a pobreza como sinal de santidade. E porque ela é conveniente para quem quer manter pessoas pequenas, dependentes e submissas. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem veio para destruir é o inimigo. Quem veio para dar vida abundante é Jesus. Vida abundante não é metáfora de paz interior enquanto as contas não fecham. Vida abundante é vida que transborda em todas as dimensões: espiritual, relacional, física, financeira. Portanto, se você é cristão e empresário e ainda carrega culpa por crescer, por prosperar, por querer mais, é hora de fazer uma pergunta séria. De onde veio essa culpa? Foi do texto bíblico? Ou foi de uma tradição religiosa que misturou Platão com Paulo e chamou o resultado de doutrina? Deus é um Deus de abundância e Ele quer que você viva isso, não para sua glória ou honra pessoal, mas para a glória de Deus.